A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui de volta com vocês para finalmente trazer outro episódio do nosso devocional. Peço desculpas por ficar tanto tempo fora do ar, né? Mas estou de volta e é importante que a gente continue refletindo na palavra de Deus. Eu queria trazer um tema aqui, um devocional sobre o tema em cima de paciência, né? A paciência na espera. Então, queria ler com vocês em Romanos, no capítulo 8, versículo 24 e 25, que diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, hoje em dia, nós vivemos num mundo que tudo é para ontem, tudo precisa ser feito imediatamente, tudo que a gente quer, a gente espera receber logo, e muitas vezes a gente acaba queimando etapas de alguns processos que nós precisamos viver, justamente porque não temos paciência de esperar, né? A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos, estão mais altos que os nossos, né? E muitas vezes nós quebramos a cara porque a gente acha que precisa ser feito do nosso jeito, naquele tempo, porque se esperar mais não vai dar certo. Eu me lembro até recentemente, eu e a minha esposa, nós fomos comprar um carro. Nós queríamos comprar um carro novo, e a gente foi lá, viu vários carros na internet e tal. Nós encontramos um carro que era a marca, o modelo que a gente queria, só que não era da cor que ela queria, né? Mas a gente foi lá, viu o carro, fizemos um test drive no carro. Ela andou, dirigiu um pouquinho também o carro, aí ela achou top, e aí, apesar da cor não ser do jeito que ela queria, eu consegui convencer ela que seria um bom carro, né? Aí, antes da gente comprar o carro, a gente foi no mecânico que a gente conhece, que o pai dela conhece. Fomos lá para fazer uma avaliação pré-compra. E aí o mecânico fez lá uma vistoria bem detalhada e identificou vários problemas no carro. A gente puxou a placa daquele carro, viu que ele tinha outros donos, tal, tinha várias marcas de batida, e a gente decidiu não comprar o carro. Ficamos tristes porque a gente estava orando, pedindo para Deus nos abençoar para ter um carro novo. Ficamos decepcionados porque era aquilo que a gente queria, ou pelo menos a gente achava que queria aquele, mas Deus nos disse não. Depois de alguns dias a gente continuou procurando, mais desanimados já, e nós acabamos achando um carro que era muito, muito melhor do que aquele que a gente iria comprar, né? E até hoje, assim, eu e ela, a gente olha para o carro assim, às vezes, e fala: nossa, que carro bom que Deus nos deu, né? Enfim, esse é um exemplo de que às vezes não, sempre esperar a vontade de Deus é o melhor caminho. Muitas vezes o que a gente acha que é o bom não é tão bom assim, né? Eu particularmente tenho passado por alguns processos na minha vida que é difícil aguardar, é difícil esperar. Já recebi o não de Deus. A gente fica triste porque a gente quer tudo do nosso jeito, a gente imagina que está trilhando o caminho certo e Deus mostra pra gente que não é aquele, só que a gente fica igual criança, fazendo às vezes até birra, falando por quê, e etc, né? Então às vezes nós somos impacientes igual crianças mesmo, né? Uma criança, por exemplo, se você mostrar para ela uma barrinha de chocolate e falar para ela: eu te dou esse agora, mas se você esperar daqui 30 minutos eu te dou uma caixa inteira, né? Muito provavelmente ela vai pegar aquela barrinha que ela vai ter naquele momento, né? E aí depois ela fica triste porque não recebeu a caixa maior se ela tivesse esperado, né? Muitas vezes nós somos assim. Um agricultor, quando ele planta, ele não consegue acelerar o processo de quando aquela planta ela vai dar frutos, né? O que ele pode fazer são regar a terra, garantir que a terra esteja fértil, adubar e etc. Mas ele não consegue propriamente fazer com que a planta seja acelerado o processo dela de dar um fruto,
né? Nós, da mesma forma, no nosso relacionamento com Deus, nós podemos orar, pedir a direção de Deus, jejuar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus para nos direcionar em determinado assunto, mas nós não conseguimos exigir quando Deus vai nos dar a resposta daquilo, né? Então, muitas vezes esperar, e a maior parte das vezes esperar o tempo de Deus é difícil, é doloroso às vezes chega até a ser decepcionante, porque a gente queria uma coisa, só que aquela coisa não veio naquele momento, ou não aconteceu aquela coisa naquele momento que a gente esperava, mas isso é necessário, né? Por que isso é necessário? Porque é a partir disso que nós vemos que nós não somos capazes de controlar basicamente nada na nossa vida, né? Que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? E aí, quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, qualquer decisão que nós formos tomar, a gente vai buscar a direção de Deus sobre aquele assunto, né? Muitas vezes pode demorar, muitas vezes pode ser rápido, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E eu sei que é doloroso às vezes esperar, é difícil ter paciência, mas isso é necessário para que nós amadureçamos, né? Quando nós buscamos a presença de Deus em determinado assunto e essa resposta demora, nós amadurecemos, né? Nós amadurecemos e nos tornamos mais dependentes de Deus. É curioso porque sempre no momento de dificuldade é aquele momento que nós mais nos aproximamos de Deus, né? E no momento de esperar é o momento que a gente também nos aproxima, que nós nos aproximamos de Deus. Então isso é necessário, né? O processo de espera, a gente pode se envolver em outras atividades, né, que fortalecem a nossa fé, né? E é exatamente esse o propósito, eu acredito, de Deus quando Ele faz com que nós esperamos por uma resposta de algo que nós queremos, que nós estamos buscando, né? Pode ser que o não de Deus que você recebeu agora, assim como eu já recebi alguns, daqui a algum tempo você vai orar e vai pensar, caramba, se eu tivesse feito daquele jeito, não estaria dando tão certo como está dando hoje, né? Eu tenho certeza que se você esperar o tempo de Deus com fé, sem desanimar, buscando a direção de Deus sobre isso que você está esperando aí, com paciência, sem murmurar, daqui a algum tempo você vai ver o seu milagre aí sendo concretizado e vai ser muito melhor do que você pediu, do que você imaginava, porque a palavra de Deus diz isso, né? Que Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Isso está escrito lá em Efésios no capítulo 3, no versículo 20. Então fique com essa palavra, reflita que a paciência na espera, por mais que seja difícil, ela nos traz resultados incríveis, até inacreditáveis, porque Deus está no controle de todas as coisas, Ele sabe muito mais o que é melhor para nós do que nós sabemos, do que nós pensamos. A gente pensa que nós sabemos muito, mas Deus sabe muito além do que a gente necessita. Deus abençoe e até a próxima.